Bom dia, meu nome é Gustavo Oliveira, o meu grupo também é formado pelo Henning e Leonardo. Bom dia. O nosso tema é o fio de arame e vamos falar um pouco sobre o processo de fabricação do mesmo. Vamos começar pela viabilidade do material. A matéria-prima para a fabricação dos arames é o fio máquina. Sua composição básica é de ferro e carbono. Este último apresentando diferentes gradações que tornam a matéria-prima mais macia ou mais dura, dependendo do produto que se quer fabricar. O arame, ou também o alambre, ele é um fio de latão, ferro ou cobre, puxado à fieira, usado normalmente para fazer cercas. É também utilizado como peça fundamental no berimbau. Com ambos os processos, podem ser produzidos tarugo ou peças acabadas. Processos destinados à produção de barras de perfil constante, sendo esse perfil definido pela forma da abertura da ferramenta por onde o material escoa, impulsionado por uma força que pode ser tração, no caso da triflação, ou compressão, no caso da extrusão. Então, como foi dito anteriormente pelo Gustavo, os processos de fabricação do arame pode ser, tipo assim, a maior parte é indicada a trefilação, que usa-se o processo de tração e compressão no caso da extrusão. A trefilação é uma operação em que a matéria-prima é estirada através de uma matriz em que a forma do canal convergente, fieira ou trefila, por meio de uma força tracionadora aplicada do lado da saída da matriz. O escoamento plástico é produzido pela combinação das forças tracionadoras com as forças compressivas provenientes da reação da matriz sobre o material. A máquina necessária para esse processo é a fieira. A fieira é um dispositivo básico da trefilação e compõe todos os equipamentos trefiladores. Sua geometria é dividida em 4 zonas: a de entrada do material, da redução, da calibração, que é a zona cilíndrica, e de saída. O material é escolhido conforme as exigências do processo, dimensões e esforços, e o material a ser trifilado. Os materiais mais utilizados são carbonetos sinterizados, aços de alto carbono revestido com cromagem dura, aços especiais, ferro fundido branco, cerâmicos ou diamantes, que seriam para fios finos ou de ligas duras. O processo produtivo seria a matéria-prima, é o fio máquina, que pode ser vergalhão laminado a quente, decarepação mecânica, que é o descascamento, dobramento e escoamento, e na parte química, a decapagem. Também tem a lavagem, que seria em água corrente, o recobrimento, comumente por imersão a leite de cal, a 100 graus, a fim de neutralizar resíduos de ácido, proteger a superfície do arame e servir de suporte para lubrificante da trefilação. A secagem em estufa, que também remove o hidrogênio dissolvido na superfície do material. E a trefilação, primeiro passe a seco, eventualmente o recobrimento com cobre ou estanho e trefilação a úmido. Os erros que podem ocorrer. O processo de triflação é um processo que não origina maiores problemas nas peças produzidas. A maioria dos defeitos é oriunda de desgaste nas fieiras, decapagem mal feita ou de aplicação de velocidade de tração associada a índices de redução inadequados. Agora, sobre o tratamento térmico. Bom, os fios de arame são normalmente submetidos ao seguinte processamento: trifilação, recozimento e posterior trifilação, sendo a porcentagem de redução nesta última trifilação compatível com as propriedades mecânicas a serem obtidas. Como foi dito aí sobre o tratamento térmico, também temos o recozimento, que é a indicação principal para os arames de baixo carbono, tipo subcrítico entre 550 a 650 graus Celsius, e o objetivo é remover os efeitos de encroamento. Também temos o patenteamento, que a indicação são aços de médio a alto carbono, com abaixo de 0,25%, né? Tipo, o aquecimento acima da temperatura da região crítica, seguindo de resfriamento controlado, ao ar ou em banho de chumbo mantido entre 450 graus a 550 graus. A seguir, o encroamento em trefila,
que o objetivo é obter uma boa combinação de resistência e ductibilidade pela estrutura resultante em perlita fina ou bainita encruadas. Algumas vantagens: o material pode ser estirado e reduzido em secção transversal mais do que qualquer outro. A precisão dimensional obtida é maior do que qualquer outro processo, exceto a eliminação a frio, que não é aplicável às bitolas comuns de arames. A superfície produzida fica uniformemente limpa e polida, e o processo influi nas propriedades mecânicas do material, permitindo a combinação com um tratamento térmico adequado, a obtenção de gama variada nas propriedades com a mesma composição química. A gente também tem alguns tipos de arames, que são os galvanizados, recozidos e trançados, sendo eles arames lisos, farpados, arames para cerca elétricas, por exemplo, e também para a criação de bovinos. Eu vou falar então sobre a inspeção. Tem 3 tipos de inspeção: inspeção de pré-produção, inspeção em linha ou em processo e inspeção pré-envio. A inspeção de pré-produção, ela é aquela que se faz, né, como o nome já diz, antes da produção, antes do processo, onde você verifica a qualidade do material, a viabilidade do material, você verifica as máquinas para ver se está tudo certo, se não precisa de nenhuma manutenção. Em linha ou em processo, você faz a inspeção do processo, né, do material, onde ele passa pela trifilação, recozimento. E de pré-envio é quando você faz a inspeção do material já pronto, você verifica se tem algum erro, se tem algum defeito na fabricação, para poder fazer o envio desse material. E no mais é isso. Esse foi o nosso trabalho, né, falando sobre o processo de produção do fio de arame. E só. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Henrique? Não, só isso só. Não, na verdade a gente tem o fluxograma, né, que começa pelo fio máquina, a Decapagem. descaripação, que seria a decapagem, aí a lavagem, recobrimento, secagem e por último seria a trifilação, que aí entra tudo que a gente fala. Mas é isso mesmo. Obrigado. É isso, obrigado.